Quando alguém vai viajar, sempre é feita uma boa revisão no carro. Além disso, há o check-up com a saúde do corpo. Mas poucos acabam se preocupando, inclusive, em relação à boca. Uma dor de dente durante uma viagem de férias não é nem um pouco agradável e pode custar caro o tratamento. Por isso, no quadro Saúde em Dia de hoje, vamos falar sobre a importância desse tipo de atenção. Converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o dentista Luciano Martins. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã e um feliz ano novo. Feliz ano novo, bom dia. Então, as pessoas geralmente não imaginam o transtorno que pode causar um descuido de não fazer um check-up oral, check-up da saúde, antes de fazer uma viagem. Então, se preocupam mais com selecionar as melhores roupas, um protetor solar, quem vai para a praia, os remédios, algumas coisas desse tipo. Mas o mais importante é um check-up da saúde e um check-up bucal, porque o transtorno de ter uma dor de dente durante uma viagem é enorme. Pela sua experiência profissional, o que já lhe relataram, clientes já lhe relataram de problemas que acabou até, inclusive, atrapalhando, estragando o programa de férias devido a um problema dentário? Então, um cliente me relatou uma vez, fez uma viagem internacional e a esposa dele teve uma dor de dente que poderia ser tratado muito tranquilo, com uma limpeza, e agravou e teve que fazer um procedimento cirúrgico numa viagem internacional. Então, procedimento cirúrgico ainda, além do dia que foi feito o procedimento, mais uns 2 dias de pós-operatório, perdeu na viagem, né? Quer dizer que não é só uma pessoa que tem que passar por esse check-up bucal. A família que vai estar viajando, todos têm que ser analisada. O interessante seria a família inteira. Na verdade, esses cuidados teriam que ser feitos 6 em 6 meses. Agora, se não deu certo para fazer essa manutenção de 6 em 6 meses, vai viajar, uma semana antes, faz uma consulta com o seu dentista, avalia se tem algum perigo de viajar, tem algum problema. Mas uma semana antes da viagem é possível fazer o check-up e já fazer um tratamento? Isso, pelo menos um paliativo, se não der para fazer, o ideal é fazer a manutenção periódica. Não deu, está em cima da viagem, vai viajar, já está tudo programado, dá uma passada, uma semana antes, dá para fazer um check-up. Se tiver alguma coisa que a gente prevê que vai gerar algum problema, a gente intervém e faz um paliativo. E nesse check-up, o que o dentista tem que olhar, considerando a saúde bucal? Sim, ele vai olhar cárie, se tem alguma cárie que pode evoluir para um tratamento de canal, que aí vai causar uma dor enorme, né? E uma limpeza, que pode dar uma gengivite, um problema periodontal, que vai desencadear numa dor e causar o problema nas férias. E durante as férias, as pessoas também têm que tomar alguns procedimentos, né? Quer dizer, continuar usando fio dental, escovação, quer dizer, porque o pessoal também dá uma relaxada, porque está de férias também relaxa. Parece que a saúde bucal também entra de férias, daí não é bem assim, né? E não é bem assim. Os cuidados são os mesmos durante o ano todo. Porém, nas férias, como tem as festividades, então a gente acaba saindo um pouquinho da rotina. E aí esquece de manter esse protocolo de escovação 3 vezes ao dia, fio dental. Então, aumenta o índice de incidência de cárie e o índice de um problema durante as férias. Agora há pouco o senhor falou que o ideal seria que cada um de nós procurasse o dentista pelo menos de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano. A pessoa que faz isso, ela já está livre desse check-up antes das férias ou mesmo assim deve dar uma passadinha no dentista antes de viajar? Então, geralmente as pessoas que fazem esses cuidados de 6 em 6 meses, dificilmente ela vai ter um problema. São as pessoas que elas têm uma preocupação maior. Então, elas já são orientadas aos cuidados e aos sinais que devam surgir para procurar o profissional. Então, essas pessoas geralmente estão livres desses problemas. Pessoas que usam aparelhos ortodônticos para correção da arcada dentária, essas pessoas deveriam passar por esse check-up mais ainda do que os outros, que tem que fazer a manutenção do aparelho? Então, essas pessoas já estando em manutenção, eles vão estar sendo vistos pelo dentista todo mês. Então, na verdade, se tiver alguma coisa, os dentistas já orientam para fazer o tratamento. Quem passou por uma cirurgia ou instalação de uma prótese, fez um tratamento de canal ou implante dentário, essas pessoas também devem passar pelo check-up? Nenhuma pessoa está livre fez um tratamento, passou de 6 meses, ela tem que retornar ao consultório, fazer uma avaliação prévia para ver se está tudo ok para viajar. Não quer dizer que ela fez um tratamento, ela vai estar mais bem orientada, porque acabou de fazer um tratamento. Então, ela vai estar orientada quanto aos riscos, mas mesmo assim ela tem que manter os cuidados e o retorno periódico aos dentistas. Agora, muita gente não procura dentista porque tem receio do
valor do pagamento, da prestação do serviço. Mesmo no caso desse check-up antes das férias, a pessoa pode parcelar o pagamento, já tranquila, e vai também poder continuar durante o ano pagando aí pelo serviço do dentista? Isso. Na verdade, ela tinha que ter medo de demorar para ir, porque cada vez que demora mais, o procedimento fica maior. Então, assim, se você antecipar, o valor vai ser menor e vai conseguir fazer. Então é mais ou menos igual o carro, então. Se você faz revisões periódicas, gasta pouco com o carro. Mesma coisa com a saúde bucal, é isso? Exatamente, não vai precisar trocar a peça, né? Se você fazer uma manutenção. Então é mais ou menos nesse sentido. Se você fez uma prevenção, você fez um projeto, teve uma manutenção e antecipou um problema, você vai gastar menos. No caso de crianças, a partir de qual idade que deve se fazer esse check-up bucal? Então, as crianças, geralmente, tem até bebê que faz um acompanhamento, já orienta a mãe na higienização da criança. Então, assim, quanto antes procurar uma odontopediatra, que é a especialidade das crianças, que ela vai orientando, vai fazendo um planejamento mensal ou bimestral, trimestral, de acordo com a necessidade de cada um. Agora, a gente lembra muito aqui no quadro Saúde em Dia, evitar a automedicação. Sim. No caso, por exemplo, da saúde bucal, aplicação de flúor ou até aqueles dentifrícios que buscam o clareamento dentário. As pessoas devem evitar essa automedicação, devem sempre procurar orientação profissional antes de fazer isso, né? Porque deve ter em algumas pessoas causam inclusive reação. Exatamente. O que ocorre muito, geralmente pessoas usam clareador dental. Isso causa um problema enorme. Então, hoje, o ideal seria procurar o dentista. Para cada caso, é um caso. Ele vai selecionar a escova de dente ideal, o creme dental ideal, o enxaguante, se necessário, e o flúor também. O senhor tocou num assunto aí também importante. A escova, ela depende da boca e depende do paciente para ser usada, é isso? Sim, a escova é de uso individual e ela é selecionada de macia, média, dura. O dentista, ele vai ver o tamanho, o formato ideal para cada paciente. E ele vai selecionar a escova para o paciente e essa escova tem que ser trocada de 2 a 3 meses. A gente chegando para comprar creme dental também tem uma variedade hoje, né? Assim, parece assim até vários efeitos. O que é recomendável? Depende também da pessoa, depende do paciente? Então, tem muitas marcas que oferecem alguns clareamentos. Então, assim, a gente não indica isso daí. Clareamento é em consultório, clareamento dental. E os cremes dentais, para não errar, nessas marcas mais famosas, a Colgate e a Oral-B, dessas daí qualquer uma. E enxágue bucal, tem alguma recomendação, principalmente em relação às crianças, porque parece que alguns têm na composição álcool. Sim. E para criança não é indicado. Não é indicado para ninguém, álcool. Então, é muito séria a questão de enxaguante bucal. Na verdade, o enxaguante é um coadjuvante na higiene bucal. Então, ele por si só não vai resolver nada. Então, tem que ter a escovação mecânica e o fio dental e ele vai ser só um coadjuvante nessa ajuda. E a indicação dele, o seu dentista vai fazer para cada paciente que ele achar o ideal. Tem os mais fortes, que não pode ser feito uso diário, né? E outros que podem ser feito uso diariamente. Então, as pessoas às vezes pegam que não pode fazer uso diário e usa todo dia, 1 ano, e aí gera um probleminha maior. Mas a pessoa às vezes está nas férias, fala assim, mas eu estou nas férias, eu cuido dos dentes o ano todo, aí se alimenta, fala assim, eu vou usar uma goma de mascar aqui, resolve ou não resolve? É como você falou, você está de férias, mas o micro-organismo ele está lá, não está trabalhando, né? Então, se você der artifício para ele trabalhar, ingerir muito doce, refrigerante e não fazer aquela higienização 3 vezes ao dia, que é o protocolo que a gente indica, e fio dental, vai gerar um problema nas suas férias. Muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado.